Olá, muito bom dia para você. Vamos continuar conversando sobre o nosso tema, que é comer para a glória de Deus? Nós vimos já as diversas fases e ontem conversamos sobre a fase do deserto. Vimos claramente o propósito de Deus, o plano de Deus em melhorar a alimentação do seu povo. Vimos também que infelizmente eles não aceitaram as recomendações de Deus. E infelizmente eles se rebelaram contra Deus. Até mesmo em Salmos capítulo 106, no versículo 14 diz assim: dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deus deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. Foi exatamente o que nós vimos no final da nossa conversa de ontem. Eles nunca aceitaram de coração a dieta que Deus estava proporcionando para eles. Fato interessante, nós não vamos ler para ganhar tempo, mas quando Deus levou eles até a fronteira da terra de Canaã, o que Deus apresentou para eles como alimento? Vocês lembram? Quando os 12 espias foram lá em Canaã, reviraram a terra, olharam, eles trouxeram animais? Foi isso? Não. Eles trouxeram, se você olhar em Números capítulo 13, perceber que os espias trouxeram cachos de trouxeram diversas frutas, mostrando a riqueza daquela terra, na agricultura. Foi isso que eles trouxeram, foi isso que Deus recomendou que eles trouxessem. E realmente era algo maravilhoso, um cacho de uva era carregado por 2 homens. Com certeza era uma terra muito rica para a plantação e este era o propósito de Deus. Aí você pode me perguntar, Jonathan, mas e a lei dos animais limpos? Se você falou que Deus não tinha plano de que eles continuassem comendo carne, tirou a carne deles no deserto e deu uma alimentação natural que era o maná, por que Deus deu a lei dos animais limpos? Você já se questionou sobre isso? Você já foi questionado sobre isso? Realmente é algo que fica meio fora de lógica, né? Assim que eles entram na terra de Canaã, passa um tempinho e Deus dá a lei dos animais limpos, mostrando, olha, esse aqui vocês podem comer, esses aqui não. Será que Deus estava fazendo uma liberação? Será que Deus estava liberando eles para comer, então, as carnes limpas? O que você acha? Faz sentido do ponto de vista que nós estamos vendo na palavra de Deus, o conduzir de Deus o seu povo? Era uma alimentação natural, Deus cedeu a carne por um tempo, que ele tinha os propósitos, e ele tira a carne e agora ele daria a carne novamente? Qual o propósito de Deus dar a carne novamente? Se você tiver dúvida, a lei dos animais limpos está principalmente, pode destacar em Números capítulo 11, tá bom? Pode ler lá os animais limpos classificados ali. Mas o fato é, por que Deus deu os animais limpos? Qual o propósito? Qual o plano de Deus nisso? Realmente fica um ponto fora da curva, não faz sentido. E nós vimos que o plano de Deus era que o povo fosse obediente, para que não ficasse doente, para que eles fossem saudáveis. Não era isso que Deus prometeu? Olha só o que nos ajuda a compreender exatamente o porquê da lei dos animais limpos e outras leis que Deus deu também neste período que eles entraram em Canaã. Abra sua Bíblia, por favor, abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 20. Você pode ler todo o capítulo se quiser, mas nós vamos ler a partir do versículo 23. Alguns versos nós vamos ler aqui, vamos destacar que diz assim: com a mão erguida também jurei a eles no deserto que os espalharia entre as nações, que os espalharia e os dispersaria por outras terras, porque não obedeceram às minhas leis, rejeitaram os meus decretos e profanaram os meus sábados. Os seus olhos cobiçaram a mesma coisa que os seus pais. Também, olha só que chave é o versículo 25. Também os abandonei a decretos que não eram bons e leis pelas quais não conseguiriam viver. Tá claro para você? Tá fazendo sentido agora para você? Pelo que nós estamos vendo no histórico, na palavra de Deus, quando chega neste ponto aqui, agora o Papai do Céu deixa bem claro para nós o porquê que Deus deu a lei dos animais limpos. Não era algo que estava planejado por Deus, não era uma liberação que Deus queria fazer. Mas o que aconteceu foi o seguinte: quando eles estavam no deserto, eles dependiam de Deus para comer carne. Eles dependiam, eles precisavam que Deus fizesse um milagre. Mas agora, quando eles entraram na terra de Canaã, eles não precisavam de Deus, tinha diversos animais, era uma terra rica. E agora eles começaram basicamente a comer gatos e lagartos, tudo que aparecesse pela frente eles estavam comendo.
Foi aí que Deus falou, opa, pera lá. Dessa maneira a terra vai muito rápido, vai ficar pior do que estava na mão dos pagãos. Então, por favor, pelo menos tenham esta restrição aqui, como pelo menos só esses animais. Como fala aqui no versículo 25, não era o plano de Deus dar essa lei. Deus não queria dar porque não era o melhor. Mas como eles foram desobedientes e cobiçaram as mesmas coisas que os seus pais, olha só, faz sentido para você isso? Versículo 25 fala, eu os abandonei a decretos e a leis que não eram boas e leis pelas quais não haveriam de viver. Se eles tivessem sido firmes ao propósito de Deus, a alimentação correta, eles não teriam ficado doentes. Mas como eles se perverteram e eles fizeram o que estava no coração deles na questão da alimentação e não obedeceram ao propósito de Deus, foram desobedientes às leis de Deus, então o Papai do Céu abandonou eles aos desejos deles, só botou restrições. Isso foi no casamento, isso foi na alimentação e muitos outros pontos. Não era o melhor, mas a teimosia deles fez com que Deus desse essas leis. Mas junto com elas, o Papai do Céu falou, olha, eu vou espalhar vocês. Vocês não vão continuar sendo meu povo. Eu já estou vendo o futuro e estou falando para vocês o que vai acontecer. Que infelizmente foi o que aconteceu, porque eles foram cada vez mais se afastando do propósito de Deus para a nação de Israel. O propósito de Deus para eles era que eles fossem um povo saudável, inteligente, um povo que se destacasse entre o mundo inteiro. Em que as pessoas olhassem para os israelitas e falassem, só esse povo, está na palavra de Deus, só esse povo é gente sábia e entendida. Olha, esse povo é diferente. Eles são incríveis. É isso que Deus queria para o seu povo. Mas infelizmente eles estavam indo para outro caminho bem diferente do propósito de Deus e Deus já viu a necessidade de que eles teriam que ser espalhados e Deus teria que escolher os fiéis para continuar com eles. E triste, mas foi isso que aconteceu. Qual foi a consequência? Qual foi a consequência dessa mudança na dieta? A consequência é que todas as enfermidades que Deus havia livrado eles no período do deserto, elas começaram a vir sobre eles. Diversas enfermidades começaram a cair sobre eles. Tanto que, só para você ter uma ideia, quando Jesus esteve na Terra, a maior parte do ministério de Jesus foi curando, mais curando do que pregando. Porque estava todo mundo enfermo. Cegos, aleijados, leprosos, todo tipo de enfermidade. Todo tipo de enfermidade estava sobre o povo de Deus. Não era esse o plano de Deus. Eu tenho certeza que você concorda comigo neste ponto. Deus queria que seu povo fosse saudável. E o porquê dessas enfermidades? Eu quero ler com você. Conselho sobre regime alimentar, na página 374, diz assim: todavia, a restrição de um regime sem carne não foi nunca de coração aceito. Continua a ser a causa de descontentamento e murmuração franca ou secreta. E não ficou permanente. Ao estabelecer-se em Canaã, foi-lhes dado restrições cuidadosas que tendiam a minorar o mal, diminuir o mal. O uso da carne de porco era proibida, bem como de outros animais, e aves e peixes cuja carne foi declarada imunda. Das carnes permitidas, era estritamente proibido comer a gordura e o sangue. Simplesmente Deus tentou diminuir o mal, mas não era o plano de Deus que isso acontecesse. Tanto que, como nós vimos aqui, nos dias de Jesus havia todo tipo de enfermidades que não era para acontecer no meio do povo de Deus. Deus queria o seu povo sadio, o povo feliz, mas não era o que estava acontecendo. Porque, infelizmente, na dieta deles ainda havia esse alimento que não era plano de Deus que continuasse no meio deles. Os discípulos comiam carne? Comiam. Neste momento aqui, Deus tolerou o uso da carne. Não era o plano dele, mas Deus tolerou. Havia as consequências, Deus não tirou as consequências, como nós acabamos de perceber. Mas os discípulos comiam carne, as pessoas todas ao redor comiam carne. Então, essa era a realidade daquela época. Deus tinha grandes verdades para mostrar para eles. O próprio Jesus, quando esteve na Terra, ele podia ter esclarecido tudo isso para eles. Mas sabe o que Jesus falou? Jesus falou para eles, olha, eu tenho tanta coisa para falar para vocês, mas vocês não vão conseguir acompanhar. É muita coisa para vocês acompanharem. E na verdade, vamos avaliar o que Jesus estava ensinando para eles. Jesus estava ensinando o básico da religião. Eles estavam tão distantes de Deus
tão distantes da verdade que Jesus precisava ensinar o básico, o amor aos inimigos, o amor ao próximo. Jesus tinha que ensinar o básico do cristianismo a eles. Agora imagina se Jesus entrasse em pontos mais avançados da fé. Eles não iriam conseguir entender. Eles não iriam conseguir acompanhar. Por isso que Jesus falou, eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Por mais que Jesus deu um bom exemplo de alimentação, por mais que João Batista, que foi o precursor, aquele que preparou o caminho para Jesus, era estritamente vegetariano também. E se você quiser ler, Isaías capítulo 7 fala qual seria a alimentação de Jesus. Lá fala que coalhada e mel seria a alimentação de Jesus até que ele tivesse discernimento para escolher o bem e rejeitar o mal. Então, pode ter certeza que assim como João Batista era vegetariano, estritamente vegetariano, Jesus também deu um bom exemplo nessa questão. Ele não se utilizava de carne como costume na alimentação dele. Ele comeu carne sim em alguns momentos, que foi no Cordeiro Pascual, na Páscoa, mas Jesus não tinha o hábito de comer carne. Mas amanhã, na sequência, nós vamos ver o que Deus espera de nós hoje. A verdade para os discípulos, a verdade para o povo de Israel era uma naquele período. Mas o que Deus espera de nós hoje? Qual comportamento na alimentação o Papai do Céu está esperando de mim e de você? Será que Deus vai ser tolerante comigo, com você, da mesma maneira que ele foi com o povo de Israel? É o que nós vamos ver amanhã. Eu espero você. Não esqueça de compartilhar. Se você perdeu alguma mensagem, volta lá atrás e assiste e vamos conversar juntos para aprender. O Pai do Céu te abençoe e até amanhã.